Bom dia a todos. É uma grande satisfação a gente estar participando de uma sessão tão espetacular de tantos edis que podem ser multiplicadores das nossas políticas, né? Já estive aqui nessa casa, conforme a presidente falou, mas voltar aqui sempre é matar a saudade, como a gente fala, né? Tá. Queria saudar, então, a presidente desta ilustre Câmara, presidente Majô, os demais membros da mesa, vereadores e vereadoras, e demais pessoas que estão presentes. Parece que a secretária também está aqui presente, né, prefeito? E a primeira-dama, é uma honra também estar aqui, entende, na sua presença. Bem, queria apresentar também o meu companheiro de Coapar, o Djalma. Cadê, Djalma? Cadê você? Tá, ô, Djalma, tudo bem? É o chefe do escritório lá da Coapar. Dizer para vocês que é muito gratificante a gente trabalhar com habitação, porque, na nossa visão, ela é um dos 3 pilares que dão dignidade para a pessoa, que são educação, saúde e moradia. E o governador, quando ele vem para entregar essas obras, ele sempre deixa muito claro que a vida dele, da família dele, passou a ter um diferencial a partir do momento em que ele teve a sua casa própria. E por isso ele teve essa sensibilidade de criar vários programas que, junto com o governo federal, vêm hoje beneficiar muitos e muitos mutuários que até então não tinham essa possibilidade de ter a sua casa própria. Então nós vamos enumerar alguns aqui para mostrar para vocês que existem muitos programas e vocês que são os partícipes disso, vocês já aprovaram agora há poucos dias a compra de um terreno para construir 400 unidades habitacionais. Vocês criaram o Prozeis, a maioria de vocês aqui participaram do Prozeis, que dá um incentivo muito grande para as pessoas poderem ter esse benefício. Então, rapidamente, nós vamos começar a mostrar os programas que foram criados pelo governador, no sentido de facilitar mais a vida das pessoas que hoje sonham em ter a sua casa própria. Esse programa, modalidade Viver Mais, é um programa chamado Condomínio do Idoso. Em vários outros municípios do Paraná já está sendo implantado. E aqui em Maringá nós fizemos a licitação e agora, provavelmente, até o final do ano, ele vai ser iniciado. É um programa e tem que ter um conjunto de 40 unidades habitacionais que são destinadas às pessoas que ganham até 6 salários mínimos, em que o município dá o terreno e o Estado constrói toda a infraestrutura para ser usada por esses idosos. A pessoa que tenha este benefício, ela vai pagar apenas 15% de um salário mínimo para poder usufruir dessas unidades habitacionais. Este condomínio do idoso foi entregue agora há poucos dias, lá em Arapongas. Podem ver que é realmente uma obra muito significativa, muito bem elaborada, muito bem estruturada, entende, que vai dar dignidade para as pessoas, porque ela tem uma estrutura realmente muito interessante, que tem aí, no caso, academia, piscina coberta, horta comunitária, tem a própria habitação em si, que realmente enobrece digamos assim, essa vida desse idoso que pode ter essa possibilidade de morar numa unidade habitacional dessas aí. Outro programa, o Vida Nova, é um programa de desfavelamento. É um programa que o governo do Estado assinou um convênio com o BID de R$ 1 bilhão para construir pelo menos
6 mil unidades habitacionais de pessoas que vivem na extrema pobreza, na extrema miséria, entende? E são unidades habitacionais entregues a custo zero para essas pessoas. Então, no caso, a prefeitura entra com o terreno, entende? E o restante, todo o governo, ele faculta esses recursos para que as unidades habitacionais possam chegar sem nenhum custo para o mutuário. Aí está um exemplo de uma favela que tinha, evidentemente, né, e agora tem uma casa com dignidade para as pessoas morarem. Elas não precisam ser deslocadas, as unidades podem ser construídas em qualquer ambiente. Isso mostra a preocupação que o governo tem verdadeiramente em atender essas pessoas que moram em fundo de vale, áreas de inundação, favelas, essas coisas aí que verdadeiramente tiram a dignidade das pessoas. Esse programa Valor de Entrada foi criado depois de um estudo que foi feito, porque, como vocês sabem, a Caixa Econômica financia 80% das unidades habitacionais. 20% a pessoa tem que dispor. E aí, como uma pessoa que ganha até 4 salários mínimos, nem sempre tem 20, 25, 30 mil reais para poder dar de entrada. E isso era realmente um entrave muito grande. E o governador, percebendo essa situação de dificuldade, ele criou, então, a possibilidade do Estado ajudar com 20 mil reais na entrada, para que a possibilidade desse mutuário possa verdadeiramente adquirir a sua unidade habitacional. E ele vai começar a pagar a unidade dele na hora que ele receber a chave na mão. Então, realmente é um programa em que a gente entende que veio preencher uma lacuna muito grande, que antes tinha essa dificuldade para as pessoas poderem acessar a casa própria. Essas unidades aqui de Maringá, vocês podem ver, as pessoas acham que muitas vezes os apartamentos, as casas que são construídas, etc. e tal, entende? Elas não dão valorização. Mas eu acredito que qualquer pessoa, entende, tem um sonho de morar num lugar como esse, porque verdadeiramente, entende, tem toda uma infraestrutura, entende, que possa verdadeiramente dar qualidade de vida para essas pessoas. Aqui nós temos unidades habitacionais horizontais, né? Em Sarandi, aqui em Maringá mesmo, porque em Maringá hoje é muito difícil a gente ter essa possibilidade, porque o custo do terreno é muito alto. E então vai ficar sempre complicado as pessoas poderem, evidentemente, adquirir a sua casa própria, porque a parcela fica muito elevada. Então, esses programas vêm de encontro àqueles que verdadeiramente têm uma necessidade de uma casa ainda terra, em muitos municípios que nós estamos construindo, e aqui em Maringá, a tendência normal é a gente fazer a verticalização para que as pessoas possam verdadeiramente ter essa possibilidade de adquirir o seu imóvel. Veja, a sensibilidade de um gestor sempre é muito importante quando ele percebe que uma faixa da população tinha dificuldade de acessar essa habitação. Porque o teto máximo de financiamento para as pessoas é a idade até 80 anos, com o financiamento. E aí, várias pessoas que tinham passado dos 60 anos, eles tinham muita dificuldade de poder adquirir sua casa própria. O governo, então, criou um subsídio de 80 mil reais para que pudesse verdadeiramente acessar essa possibilidade de ter o seu imóvel. Então, para essas pessoas que ganham até 4 salários mínimos, acima de 60 anos, o governo do Estado hoje está facultando uma ajuda de 80 mil reais. Isso foi implementado agora há pouco tempo,
Então, até então, isso não tinha, a Caixa Econômica não havia sido autorizada ainda, e nos últimos 30 dias já iniciaram vários empreendimentos que hoje já estão destinando várias dessas unidades habitacionais, apartamentos, principalmente na parte térrea, para que esse pessoal possa verdadeiramente ter esse acesso. Essa modalidade de banheiro em casa pode surpreender, porque até a gente não tinha ideia disso. Existem mais de 30 mil pessoas hoje, 30 mil famílias hoje no estado do Paraná, que sequer têm um banheiro. Olhando esta possibilidade, essa dificuldade, o governador criou, então, um programa junto com a Sanepar, que faz a parte estrutural, e o governo vai lá e implanta um banheiro com toda a instalação para essas pessoas que verdadeiramente sequer ainda têm um banheiro na sua casa. Pode passar. Há tempos atrás, nós tivemos um privilégio aqui do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele permitir que alguns municípios tivessem unidades habitacionais sem custo nenhum para a população. E a gente percebeu, digamos assim, o extremo benefício que a gente encontrava quando, na nossa região, nós tivemos, no primeiro momento, 2 municípios que receberam essas casas do BID, a fundo perdido, como a gente fala, né? Sem custo nenhum para o mutuário. E aí o governo, então, resolveu criar um programa chamado Sub-20, em que ele dá 25 unidades, 20, 15, 10, para os municípios de 10, 15, 20 e 25 mil habitantes, sem nenhum custo, para atender verdadeiramente as pessoas de baixa renda, que realmente têm essa dificuldade, que são pessoas de extrema vulnerabilidade. Pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né? E aí, então, essas pessoas agora só vão ser contempladas com esse recurso que vem sem nenhum custo para o município e nem para o mutuário. Essa modalidade rural também, até então, a nossa região não tinha uma grande necessidade de receber esses subsídios, porque o nosso IDH aqui é melhor do que as outras regiões, evidentemente, entende? Mas mesmo assim, nós conseguimos encontrar algumas pessoas que ainda estavam pensando e procurando e imaginando ter um dia a sua casa própria no próprio sítio onde morava. Então, a gente ajuda, nesse caso aí, entende? Junto com a Caixa Econômica Federal, entende? Um valor, entende, que possa fazer com que as construções possam ser realizadas mesmo na área rural. São casas de 50 metros quadrados, mas me parece que, se você comparar o que eles tinham e o que eles têm hoje, evidentemente, essa é uma situação de uma residência, 2 residências aqui no município de Floresta. Essa modalidade FAR foi o que vocês aprovaram agora há pouco tempo, no sentido de autorizar a compra de um terreno para construir 400 unidades habitacionais que vão ser construídas através do FAR. É um fundo de arrendamento do governo federal, em que a Coapar auxilia também com uma parte para ajudar no valor total do empreendimento. Então, pessoas que ganham até R$ 2.850, entende? Eles vão pagar 15% durante 5 anos, e quem tem Bolsa Família e tem BPC não cobra absolutamente nada. Vão receber essas unidades habitacionais gratuitas. E eu fiz também a mesma coisa, que é para municípios abaixo de 50 mil habitantes, entende? A mesma característica, entende? Que tem um Fundo Nacional da Habitação, junto com a Coapar, para ajudar no subsídio
para que essas pessoas possam verdadeiramente receber a sua unidade habitacional sem nenhum custo. Bom, até então, nós tínhamos um sistema fundiário aqui no Paraná muito difícil de ser alcançado pela maioria das pessoas. E o governo, entendendo essa situação, ele criou esse programa Escritura na Mão, em que o município cadastra todos aqueles que não têm essa escritura, entende? Envia para a Coapar faz uma licitação e a empresa vai e faz a regularização desses imóveis todos sem nenhum custo para a população. Então, isso é um programa que também dá muita dignidade para as pessoas, que muita gente não tem essas condições. Então, essa Escritura na Mão é um programa em que o município manda as informações, o governo faz a licitação e a empresa vai lá e executa essa regularização para entregar a escritura na mão. E para complementar isso também, entende, existe uma outra, pode deixar, Paraná regularizado, em tese é a mesma coisa. Essa é assim, o município faz o levantamento das pessoas que estão com dificuldade de ter essa escritura, apresenta para a Coapar aprova, repassa o recurso para o município, e o município, então, faz a licitação para poder verdadeiramente fazer essas escrituras aí para a população. E a escritura direta, para as pessoas que compraram imóveis da Coapar e já quitaram, nós criamos uma modalidade de escritura em que cobramos R$ 478, entende? Ou em 3 parcelas de R$ 132, para que a pessoa possa verdadeiramente deixar de pagar 5, 4, 5, 6 mil reais, e nós fazemos a escritura para essa pessoa que adquiriu o imóvel da Coapar e já liquidou, entende? R$ 478. Vocês não imaginam, por isso que eu disse no início, que é muito bom a gente trabalhar com habitação de interesse social. Porque quando uma pessoa recebe isso, quando a pessoa recebe uma escritura na mão, entende? Ela é a realização de um sonho que ela teve a vida inteira. E agora ela pode dizer, eu estou pisando no chão que é meu. Então isso dá muita dignidade para as pessoas, e a gente acha que verdadeiramente esse é o caminho para a gente chegar lá na ponta da corda, onde tantas pessoas não podem receber o benefício do Estado. E para finalizar, eu queria mostrar para vocês e já convidar todos os vereadores, no dia 2 de outubro, o governador Ratinho Júnior vai estar em Maringá, entregando esta obra de 336 apartamentos aqui no Parque Tarumã, entende? Dentro do programa Casa Fácil Paraná, valor de entrada, em que verdadeiramente a gente entende que as construtoras também entenderam essa parceria que o governo criou, e mais do que nunca elas se colocaram à disposição para também participar desse processo. Vocês podem ver que não as pessoas muitas vezes têm uma ideia um pouco errônea a respeito do que é um condomínio, entende, de unidades habitacionais de interesse social, de pessoas que ganham até 4 salários mínimos. Mas vocês podem ver a estrutura que isso tem. Tem campos de futebol, tem piscina, tem enfim, uma gama, evidentemente, de benefícios que não fica devendo em nada praticamente para outras situações. E é uma questão de verdadeiramente valorizar as pessoas. E essa é a preocupação que o governo Ratinho Júnior tem tido, junto com o governo federal, para que a gente possa alcançar a ponta da corda, onde a pessoa verdadeiramente precisa do Estado, a mão do Estado, para que ele possa ser beneficiado. Ok? Presidente, queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Se houver alguma pergunta, não sei, aí isso fica a critério da presidente. Estou à disposição. Eu
pediria a vocês que, se porventura vocês forem consultados, eu acredito que vocês serão sempre, para as pessoas entrarem no site da Coapar e se cadastrar, porque através disso a Coapar emite já um aviso para as pessoas dizendo, olha, em Maringá existem NYZ de empreendimentos sendo edificados. E aí a pessoa tem possibilidade de ir, digamos assim, verificar onde está, como está, próximo da sua casa, etc. e tal. Mas o primeiro passo é fazer a sua inscrição na Coapar. Nós temos parceria com o município também, tá? O município tem sido muito parceiro nosso nesse sentido aí. E hoje de manhã, antes de eu sair da Coapar, eu olhei lá quantos cadastros tinham da Coapar de pessoas que estavam interessadas em adquirir imóveis e coisas assim. 6.243 pessoas estão inscritas para receber imóveis, entende, dentro do programa Casa Fácil Paraná. Eu agradeço muito o carinho de vocês. Se houver alguma pergunta, eu estou à disposição. E agradeço demais o carinho de vocês poderem estar nos ouvindo.